Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais essa videoaula. Eu sou a professora Daisy e hoje eu vou falar com vocês sobre experimentos com dois fatores quando o fator é numérico. E nesse vídeo eu vou tratar da interpretação da saída do R no desdobramento da interação. No vídeo anterior a gente analisou a análise de variância principal e agora a gente vai começar analisando, o desdobramento da interação, porque nesse experimento a nossa interação foi significativa. Então, o resultado na saída do R a seguir vem interação significativa desdobrando a interação. Desdobrando memória cache dentro de cada nível de memória principal. Então, vejam, como que a saída do R, o que sai, Então, ele está avaliando memória cache quando a memória principal é 128. Ou seja, fixou um nível da memória principal. Então, quando a memória principal é 128, como se comportam as memórias cache? O p-valor menor do que 0,05, menor do que alfa, Significa o quê? Rejeitamos H0. Então, qual é a hipótese para essa primeira linha? Então, H0. Quando uso memória principal de 128, todas as memórias cache apresentam o mesmo número de transferência por segundo. Vou testar essa hipótese, H0 contra uma H1, dizendo que quando uso a memória principal de 128, pelo menos uma das memórias cache apresentou um número de transferências diferente. Então, como aqui deu um p-valor menor do que alfa, a gente vai ficar com H1. Então, quando eu uso memória principal de 128, pelo menos uma das cache deu uma alteração no desempenho. Para a memória principal de 256, foi zero p-valor, ou seja, menor do que alfa. E a mesma coisa acontece para a memória de 512 e de 1024. Então, qual é a hipótese para essa linha? Quando eu uso memória principal de 256, todas as memórias cache apresentam o mesmo número de transferência por segundo, contra uma H1, dizendo que quando eu uso 256 de memória principal, pelo menos uma das memórias cache apresentou número de transferência diferente. Rejeitamos H0, então a gente fica com H1. Para 512, também rejeitamos H0, ou seja, quando eu uso memória principal de 512, pelo menos uma das memórias cache apresentou um número de transferência diferente. E a última, de 1024, p-valor também menor do que zero, também rejeito H0, rejeita essa H0. Eu vou ficar aqui com H1, dizendo que quando a memória principal é de 1024, pelo menos uma das memórias cache apresenta número de transferência diferente. Então, vejam aqui de uma maneira geral, independente da memória principal que eu utilizar, tanto a 128 quanto a 256, 512, 1024, qualquer uma delas, as memórias cache, uma delas dá um desempenho diferente, certo? Então, agora a gente vai saber quais das memórias que alteram o desempenho. E aí vem o testezinho de Tukey. Vocês poderiam ter escolhido Scott Knott ou qualquer outro também, Mas no nosso caso a gente fez aqui para Tukey. Então, o nível 128 de memória principal. Quando a memória principal é 128, a memória cache de 1024 e 1512 fazem parte do grupo A e é o grupo com maior número de transferências. E 256 foi o menor número de transferências, quando a memória principal é 128. Agora, quando a memória principal é 256, quando a memória principal é 256, os três níveis de memória cache são diferentes. Então, a maior transferência foi para 1024, a segunda maior transferência 512 e a menor com 256. 1110, 1900, 2146, certo? Os três são diferentes. Então, vejam que quando a minha memória principal é de 128, a memória cache de 1024 e 500, elas se equivalem.
Agora, se a minha memória principal aumenta um pouquinho, aí já dá diferença. E observem que dá diferença em todos os valores. Ó. Antes, os valores eram 900, 800, 500. Quando eu passei para a memória 256, todos os valores aumentaram. 1.000, 1.900 e 2.000. Agora, quando a memória principal é 512, vamos ver o que acontece com as caches. Mesma coisa, as três são diferentes, né? A menor é a 256, 512 e a maior, 1024, com 3.100 de número de operações. Então, vejam que à medida que a memória principal vai aumentando, né, o total de transferências, de número de transferências também aumentam. Mas vejam, por exemplo, 256 de cache aumentou a memória principal para 512. Com 256 de cache, não aumentou pouquíssimo. Né? Para 512, aumentou um pouco, né? 1.900, passou para 2.300. Mas para 1024, passou para 3.000. Uma diferença bem grande de quando estava com 256 de memória principal, certo? E aí, último nível, memória principal de 1024, né? Vamos ver aqui os valores de desempenho para memória cache. A sequência, né, mantém, né, os menores valores em 256, à medida que vai aumentando a cache, vai aumentando o número de transferências também. Só que essa quantidade aqui de número de transferências é muito parecido com os valores encontrados aqui com 512 de memória principal. Ou seja, até 512 atinge ali um valor. Quando você passa para 1020 de memória principal, os valores são muito parecidos, né? Então, talvez não compense você colocar uma memória principal de 1024, porque indiferente, a memória 512 para 1024 não dá muita diferença, porque o comportamento das três caches é muito parecido nos dois, certo? Mas sempre mantenha a ordem, né? Menor número de operações é 256, em seguida 512 e depois 1024. Então, aqui seria a interpretação do teste de Tukey ou do teste de médias, né? Vou apresentar aqui isso. Seriam essas interpretações. E agora, no desdobramento do outro lado da interação, é o que a gente escolheu fazer análise de regressão, certo? Aqui foi teste de média. E agora, no próximo vídeo, eu interpreto para vocês os resultados, a saída do R, quando a gente pede para fazer análise de regressão, ok? Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!